No processo de inflamação, ocorrem várias etapas, que tem um resumo de como acontece. O tecido lesado libera sinais químicos, histamina, heparina e fatores de atração de leucócitos. Ocorre uma vasodilatação, ou seja, após um corte, o trauma, esse processo inflamatório é iniciado. Então, aumenta a quantidade de aporte sanguíneo para essa região. Consequentemente, vai ter o aumento da permeabilidade do vaso e de apedese, ou seja, a distribuição das células. Os neutrófilos são praticamente os primeiros a chegar na lesão. Então, eles vão fagocitar os micro-organismos que eles estão detectando ali no momento e os restos de células mortas. A diapedese é a passagem dos leucócitos através da parede dos capilares. Vocês vão ver a anatomia mais detalhadamente, mas o nosso corpo ele apresenta veias, artérias e capilares. Os capilares são mais fininhos do que a artéria e a veia e estão interligados, no emaranhado de todo esse sistema. Então, a veia está interligada no capilar, que está interligada na artéria, certo? Então, nesse processo de diapedese, o leucócito, através do capilar, ele passa, até chegar nessa região do trauma. Aqui tem a descrição: dor, calor, rubor, tumor, perda de função. Também são alguns dos sinais flogísticos, como a gente viu na aula passada. Mecanismos de defesa não específico. O primeiramente, a pele, através também das mucosas, vias respiratórias, através do muco, a gástrica, através do ácido gástrico, a vaginal, através do pH, que é o meio também ácido. A segunda linha envolve o que? As células. Então, vai formar uma fagocitose através dos neutrófilos. A fagocitose é justamente isso, o ato de pegar, fagocitar, englobar esses micro-organismos existentes, células mortas, para neutralizá-lo. Aí vem os eosinófilos e a célula natural killer, que são os macrófagos. Ou seja, esses aqui já são responsáveis pela imunidade mais direta mesmo, no sentido do combate do micro-organismo. O sistema imunológico inato, ele age da mesma forma em encontros subsequentes com o mesmo patógeno. Então, embora ele apresente 3 infecções do mesmo patógeno, a imunidade inata, como a gente viu, ela vai agir sempre da mesma forma. Ela tem o mesmo padrão para os micro-organismos. Já na imunidade adquirida, ela vai reagir cada vez mais eficaz ao encontro subsequente com o mesmo patógeno. Então, ela se adapta à diversidade de patógeno e, consequentemente, ela consegue mandar os anticorpos mais adaptados, mais específicos, na primeira, na segunda, na terceira, no caso, a partir da segunda, que ela tem uma memória mais eficaz e, consequentemente, o combate é maior. A imunidade inata, ela é incapaz de reagir contra o hospedeiro, pois tem especificidade apenas para estruturas microbianas. Então, a imunidade inata, ela é muito básica, é a imunidade mais básica. Ela não tem como reagir, ter um combate maior, mandar anticorpos específicos para o determinado micro-organismo devido ao seu padrão. Agora vamos ver algumas células, e suas características específicas do sistema imunológico, Então, todas essas células são específicas do sistema imunológico. Então, os neutrófilos, como nós vimos, são os primeiros a chegar no processo inflamatório.
e, né, o fato de chegar para fagocitar justamente já alguns micro-organismos, algumas células mortas, ele, consequentemente, é o primeiro a responder no processo da infecção. São os mais abundantes. Esse processo da chegada da célula até o local necessário, né, e a sua atuação de fato dura em média 6 horas. Sofre apoptose, ou seja, morte celular, e é fagocitado pelos macrófagos. Entra no tecido, age em poucas horas e morre. Então ele chega lá no tecido lesionado, fagocita, em poucas horas morre. No que ele morreu, aí já vem os macrófagos, né, e vão fazer esse processo de fagocitar esses neutrófilos que morreram. Observação: nas infecções bacterianas, os leucócitos, especialmente os neutrófilos, podem estar bastante aumentados, e já nas doenças virais podem estar reduzidos, certo? Então, isso aqui é uma característica geralmente que o paciente apresenta de acordo com o tipo de doença, se é viral ou se é bacteriana. Geralmente é um padrão. Por quê? Porque na infecção bacteriana gera uma inflamação muito maior, né? E, consequentemente, a quantidade de neutrófilos para esse tipo de infecção é muito maior. Então, quando a infecção é bacteriana, geralmente o neutrófilo ele tem esse número aumentado. O monócito ingere micro-organismos no sangue e em tecido, entram no tecido extravascular, né, que é o tecido que está situado fora do vaso, e sobrevivem mais tempo do que os neutrófilos, né? Então ele também faz essa passagem, né, do vaso para o ambiente extravaso, né, extravascular, e sobrevive mais tempo. Nos tecidos, os monócitos se transformam em macrófagos. Então, nesse processo do ambiente sair do interior do vaso, né, para o ambiente extravascular, eles se transformam em macrófagos. Os monócitos circulantes saem do sangue, atravessando a parede dos vasos sanguíneos e se estabelecem no tecido conjuntivo, que é justamente esse tecido mais externo. E quando ele chega nesse tecido, né, como foi dito, ele se transforma em macrófago, né? Então, o monócito, ele se transforma em macrófago, vai depender do local em que ele esteja. Ele no interior do vaso, geralmente ele está na forma de monócito. Quando ele atravessa esse vaso, vai para o tecido extravascular, ele se transforma, é como se ele sofresse uma maturação e se transforma em macrófago. E qual a função desse macrófago? Ingestão e morte de micro-organismos e células mortas do hospedeiro, né, que é justamente fazendo todo esse processo de limpeza geral no sistema. Secreção de substâncias que estimulam outras células de defesa, né? Então, vai liberar algumas secreções para estimular outras células de defesa. Esse macrófago, ele tem como se fosse um sinalizador para a célula apresentadora de antígeno. Então, ela consegue identificar essa célula danificada para fazer a fagocitose. Um macrófago também vai fazer um reparo tecidual, ou seja, também tem a função de reduzir ali o processo de inflamação no tecido e, como foi dito, sobrevivem por mais tempo que o neutrófilo. Então, os neutrófilos são aquelas células de defesa que inicialmente são os primeiros a chegar, né? Fazem uma limpeza mínima ali realmente do micro-organismo e das células mortas, mas que
em média 6 horas eles já morrem, né? O macrófago não, ele permanece por mais tempo do que o neutrófilo e, consequentemente, por ter uma característica mais madura, ou seja, quando ele está lá no interiorzinho do vaso, ele é monócito. Atravessou o interior do vaso, foi para o ambiente extravascular, ele atinge uma maturidade maior, se transformando em macrófago e, consequentemente, né, tem todas essas funções a mais. E o que é esse processo de fagocitose? Uma partícula englobada permanece em uma bolsa denominada fagossomo. Posteriormente, esta bolsa se une ao lisossomo, formando um vacúolo digestivo, para que ocorra o processo de digestão e os materiais sejam aproveitados pela célula, né? Ofertando a questão da energia. O processo envolve duas fases. A primeira fase consta processo de digestão, no qual a célula gasta muita energia para carregar a partícula até o seu interior. E a segunda fase é a digestão intracelular da partícula ingerida. Mastócitos, basófilos e eosinófilos. Esses três são conhecidos também como granulócitos. Então, os mastócitos não é circulante no sangue, tecidos saudáveis, né? Se apresentam em tecidos saudáveis, é revestido por anticorpo, ativado, libera citocinas e histamina, que é o que gera justamente essa resposta inflamatória, e fazem parte, né, de todo esse processo inflamatório. Então, o mastócito, ele vai justamente liberar, né, a histamina ou citocina, né, ou ambas, para iniciar esse processo inflamatório. O basófilo, ele circula no sangue e tem a importância no processo alérgico, né, ou seja, nesse processo de inflamação. Eosinófilos estão presentes em tecidos periféricos. Seus grânulos lesionam os tecidos. Célula natural killer, que é a NK. Essas células são consideradas células assassinas naturais. São um tipo de linfócito, né, que é um glóbulo branco, e um componente do sistema imune. As células NK são células de defesa do sistema imune que têm a função de reconhecer células estranhas ao organismo, células infectadas por vírus ou com algum tipo de alteração que possa levar ao surgimento de um câncer. Em relação à imunidade adquirida, mecanismos altamente evoluídos, estimulados pela exposição aos agentes infecciosos, aumentam a capacidade defensiva a cada exposição sucessiva a um micro-organismo em particular, né? Então, como vimos, na imunidade adquirida, o anticorpo teve seu primeiro contato lá com o micro-organismo. A partir do segundo contato, já vai ter o quê? Uma resposta muito melhor, porque os anticorpos produzidos por essa imunidade adquirida são anticorpos que não seguem um padrão, né, diferente da imunidade inata. Eles possuem uma adaptação muito forte, então os anticorpos, cada anticorpo ele consegue atacar cada micro-organismo diferente, né? Então, por isso, acaba gerando uma memória. E é através dessa memória que cada vez que o organismo entra em contato com essa infecção, o anticorpo da imunidade adquirida vai atingir uma maior quantidade de células, né? No caso de micro-organismos. E, consequentemente, a resposta vai ser sempre, a cada vez que entrar em contato com esse micro-organismo, vai ser mais forte,
né? Então, vai conseguir cada vez lesionar mais esse micro-organismo para poder eliminar. Componentes: linfócitos e seus produtos. Antígenos, Ag, substâncias estranhas que podem estar na membrana de micro-organismos ou não, que induzem respostas específicas ou são alvo dessas respostas, né? Então, é considerado um antígeno qualquer agente, né, que pode estar nessa membrana do organismo, nessa parte mais externa, ou que estão gerando uma resposta específica, né, ou estão sendo alvos para uma determinada resposta, né, de acordo com a condução do sistema. Então, por exemplo, aqui tem antígeno A, antígeno B, antígeno A e B, né, e um antígeno neutro. Então, a gente vê esses antígenos justamente o quê? Nessa membrana, né, nessa membrana de um possível micro-organismo. Em relação à resposta imune humoral, vai produzir um anticorpo que é conhecido como imunoglobulina. Ele é específico e neutralizador. É o principal mecanismo de defesa contra os micróbios extracelulares, né, ou seja, que não estão na parte interna da célula e, consequentemente, as suas toxinas. Os linfócitos B produzem anticorpos, né, imunoglobulinas, quando expostos a antígenos. As imunoglobulinas são classificadas em IgA, IgG, IgM e IgE. A IgM é a primeira produzida em resposta a um antígeno, mas não fornece a imunidade a longo prazo, né? É aquela imunidade curta, que é a imunidade inata. A IgG, também chamada de gama-globulina, fornece imunidade de fato a longo prazo. É a única que atravessa a placenta e fornece ao recém-nascido a imunidade que vai durar vários meses. IgA, predominantemente nas lágrimas, saliva, leite materno, secreções respiratórias e trato gastrointestinal. Fornece proteção contra organismos que invadem estas áreas. IgE está envolvida nas reações alérgicas e nas infecções parasitárias, né? Então, existem esses 4 tipos de imunoglobulinas, né? Que são os linfócitos B, né? Mais específicos, onde cada um tem uma especificidade sobre um sistema ou sobre uma situação específica de quando o organismo, né? De como o organismo se apresenta. Memória imunológica. Então, o que é essa tão famosa, tão falada memória imunológica? O organismo ele entra em contato com um agente infeccioso, no qual irá desenvolver linfócitos especializados, chamados de linfócitos de memória, capaz de reconhecer esse agente agressor caso venha infectar posteriormente, né? Caso venha infectar novamente esse organismo. Então, isso é chamado memória imunológica. Se o organismo tiver contato com um agente infeccioso novamente, será reconhecido pelas células de memória, né? Que são os linfócitos especializados, linfócitos ou linfócitos de memória, que irão se reproduzir de forma muito rápida com o objetivo de eliminar esses agentes infecciosos, né? Um exemplo aqui é a vacina, né? Então, a vacina, ela gera uma memória imunológica. A vacina ela é feita ou pelo vírus inativado, de forma completa, ou uma parte desse vírus, né? Fazendo com que, quando ele entra em contato com o corpo, esses linfócitos especializados já criem anticorpos, já criem memória para uma possível resposta, né? Caso essa pessoa venha se infectar posteriormente, tá? Resposta imune celular.
Combate infecções e micro-organismos que estão dentro da célula. Célula responsável, linfócitos T, né? Diferente aqui, ó, dos linfócitos B, que eles vão mais especificamente para os antígenos ali que estão na parte externa, né? Na membrana, fixos na membrana da célula. Os macrófagos fagocitam o micro-organismo para apresentar o antígeno e reconhecer. Após o reconhecimento, os linfócitos T estimulam os linfócitos T citotóxicos para destruir as células infectadas e os linfócitos B para produzirem os anticorpos. Então, é nessa sequência. Entra o micro-organismo, né? É ativado todo aquele processo da cascata inflamatória, onde vem os neutrófilos inicialmente, depois vem o macrófago para fagocitar, né? Boa parte dos micro-organismos e dos resíduos celulares, né? Consequentemente, vai estimular a ação do linfócito T. Esse linfócito T vai liberar, né, estimular os linfócitos T do tipo citotóxico, que esse linfócito ele é justamente um linfócito mais forte para gerar a morte celular. E, consequentemente, o linfócito B ele também é estimulado nesse processo para que haja a produção de anticorpos. Então, enquanto o linfócito T citotóxico vai gerar a morte da célula que está infectada pelo micro-organismo, o linfócito B ele vai gerar a produção de anticorpos. Então, nessa imagem aqui é justamente a comparação de como a imunidade acontece, né? O sistema imune responde nesse processo de defesa. Então, quando ele responde de forma imunidade humoral, que envolve anticorpos, né? Tem um antígeno, que é a primeira exposição. O antígeno livre ativam-se diretamente, né? Então, o linfócito B, ele vai fazer o papel nesse processo. Estes vão originar, né, as células B de memória e os plasmócitos, o plasmócito é o responsável por secretar justamente os anticorpos. Os anticorpos unem-se aos antígenos, tornando mais fácil a fagocitose através de quê? Dos macrófagos. Então, a gente observa que é um trabalho realmente de equipe. Não é só o linfócito B que tem a célula de memória que gera um anticorpo e pronto. Não. O anticorpo ele vai trabalhar em conjunto com o quê? Com os macrófagos. O anticorpo vai mobilizar o antígeno e o macrófago vem e faz a fagocitose. Já na imunidade do tipo celular, né, que é de célula a célula, tem a primeira exposição. O antígeno presente está no interior da célula, né? Ele está presente em células infectadas que se ativam diretamente. É diferente da imunidade humoral, que ele faz a detecção através do antígeno que está na membrana externa, né? Ele não está no interior da célula. Então, na imunidade celular, o antígeno presente em células infectadas ativam diretamente, ou seja, estão realmente no interior da célula. E aí os linfócitos T citotóxicos específicos é que vão fazer, né, todo o processo do estímulo para que faça a mobilização, nessa destruição da célula infectada, perfurando a membrana plasmática, não vai gerar fagocitose. Ou seja, nesse processo da imunidade celular, não tem a participação do macrófago no final, né? Então, é basicamente só o linfócito T, né? Só que o linfócito T,
ele vai sinalizar a liberação de um linfócito T citotóxico específico, ou seja, é como se fosse um subgrupo do próprio linfócito, só que mais especializado, mais forte, que realmente ele vai conseguir penetrar, entrar nessa célula, né, perfurando essa membrana plasmática, né, e conseguindo fazer a destruição, a morte na quebra, tá? Então, não tem esse processo de fagocitose nesse tipo de imunidade. A bactéria é fagocitada e seus antígenos são processados no interior do macrófago, né? Então, o macrófago, ele fagocita, é como se fosse engolindo, né? Numa palavra mais fácil, engolindo essa bactéria, né? Gerando essa destruição o macrófago utiliza algumas substâncias dentro dessa bactéria para fornecimento de energia, né, para ela, porque nesse processo é utilizado bastante energia, e o que não é, né, os restos, digamos assim, os resíduos são eliminados. O macrófago apresenta os antígenos para os linfócitos B e T, que serão ativados e desencadearão uma resposta específica mais eficaz. Nessa figura, né, é uma demonstração, a célula apresentadora de antígeno apresentando o próprio antígeno para o linfócito T. Vamos ver agora alguns componentes do sangue. Plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, correspondendo a 55% do seu volume. O plasma contém proteínas, sais minerais, vitaminas, glicose, triglicerídeos, anticorpos, entre outros. Apresenta a função de transporte de células de defesa, nutrientes, substâncias tóxicas e gases, né? Então, o plasma ele tem todo um aparato, né, de transporte de diversas estruturas, inclusive essas células de defesa, como vimos em relação ao sistema imunológico. Em relação aos seus componentes, dentre as células constituintes do sangue, podemos citar os glóbulos vermelhos ou os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos envolvem, pode ser chamado de hemácias ou eritrócitos, são responsáveis por transportar os gases, tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono. São anucleadas, ou seja, não apresenta núcleo, e tem um formato de acordo com essa imagem bicôncavo. Glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são células de diferentes formas, tamanhos e funções, que são justamente essas que vimos, que são responsáveis pelo sistema imunológico, né? Estão envolvidos com mecanismos de defesa do corpo, se deslocam para diferentes tecidos com o intuito de eliminar os micro-organismos invasores. As células são os linfócitos, monócitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, todas essas células são chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos. E as células chamadas glóbulos vermelhos, os glóbulos vermelhos são as células chamadas de ou hemácias ou eritrócitos. Em relação às plaquetas, né, para finalizar, as plaquetas ou trombócitos, também pode ser chamado dessa forma, mas a forma mais comum mesmo, mais falada de certa forma, são as plaquetas. As plaquetas são as células responsáveis por cessar, né, parar os sangramentos com a formação de coágulo de sangue, né, como vimos lá na imagem, que a primeira célula que chega lá de defesa é o neutrófilo, né? Então as plaquetas também elas chegam em conjunto para fazer justamente essa formação dessa coagulação, gerar o coágulo para que esse sangramento ele pare, né, num processo de trauma, lógico, que envolva o corte.
Em um adulto, existe de 150 mil a 350 mil de plaquetas por milímetro cúbico de sangue, né? Em valores em situações normais, né? Quando o paciente não apresenta nenhum processo inflamatório. Quando se tem menos plaquetas que o normal, pode haver uma dificuldade em cessar esse sangramento, podendo ocorrer uma hemorragia, que essa hemorragia, se ela não for controlada, ela pode gerar, né, o óbito dessa vítima ou desse paciente. Quando há mais plaquetas que o normal, aumenta-se o risco de formação de trombos, na qual pode ocorrer uma obstrução de um vaso sanguíneo e provocar um infarto, uma AVE, que é um acidente vascular encefálico, antigamente mais conhecido como um AVC, ou até mesmo uma embolia pulmonar, certo? Então, as plaquetas, ela tem, né, não só as plaquetas, mas glóbulos brancos e os vermelhos, têm função, né, extremamente importante no nosso sistema sanguíneo, né, e consequentemente sistema circulatório.